Quantos jovens, adolescentes, saíram de cidades pequenas, das roças, dos sertões, para prosperarem em cidades grandes? Alguns chegaram até a ser presidente da República. Na Bíblia, nós temos o exemplo de José, que prosperou no Egito, que virou governador do Egito. Estamos estudando Daniel. Estamos mostrando um exemplo de Daniel e seus amigos que prosperaram na Babilônia. Tiveram cargos importantes junto aos reis da Babilônia, aos reis do Império Medo-Persa. Qual o segredo desses jovens? Fidelidade a Deus. Capítulo 6 de Daniel mostra Daniel na cova dos leões. O rei Dário, o Medo, para não confundir com Dário I, o persa, resolveu dividir o império em 120 províncias, ou satrapias, nomeando 120 sátrapas para ficar à frente daquelas províncias, e mais 3 supervisores ou 3 presidentes, 3 controladores para controlar essas províncias. A ideia do rei, diz o texto lá em Daniel 6, é que é para evitar dano ao império, ou seja, evitar corrupção. Essas 3 pessoas, do qual Daniel era um deles, eram controladores para evitar corrupção. O trabalho de Daniel foi tão bom, tão reconhecido pelo rei Dário, que ele resolveu colocar Daniel à frente de todos os demais. Ele ia ser o controlador geral. Ora, um homem honesto como Daniel, íntegro como Daniel, controlador geral, para evitar corrupção, isso não pegou bem. E aqueles 120 sátrapas, com mais os 3 supervisores, foram até o rei, fizeram uma proposta a ele. Ó rei, uma proposta bem bajuladora. Faça um decreto dizendo que durante 30 dias ninguém poderá fazer pedido a outro Deus, a não ser a ti. Sabendo que Daniel não ia fazer isso, né? Aquele que for pego pedindo, fazendo oração a outro Deus, que seja jogado na cova dos leões. Daniel poderia falar, o rei editou o decreto, e Daniel poderia falar, não, mas é só um mês, né? Eu vou obedecer. Ah, todo mundo vai obedecer. Não, todo mundo faz. Estas são as desculpas, né, para quem querem fazer coisa errada. Todo mundo faz. Daniel foi orar e orava 3 vezes por dia, olhando para Jerusalém. Não era olhando para a Babilônia, para aquela Babilônia corrupta, imoral. Era olhando para Jerusalém. Claro, foi pego orando, né? Daniel pensou, bem, eu vou obedecer a Deus. Vou fazer o que é certo. As consequências é com Deus. É com ele. Né? E foi jogado na cova dos leões. Nada aconteceu com Daniel. Deus fechou a boca dos leões e ele saiu de lá sem nenhuma lesão. E o Deus foi glorificado com isso. A Bíblia diz, né, que todo aquele que quiser viver piamente diante de Cristo vai sofrer perseguição. Aliás, a marca da igreja é a perseguição. A verdadeira igreja de Cristo, ela é perseguida. Uma vez uma irmã me procurou e perguntou o seguinte, eu recebi a proposta de ser chefe, né, de ocupar a chefia lá da minha seção, o que você acha? Eu falei, consulte a Deus primeiro, mas fique sabendo de uma coisa, você vai sofrer ali. Né, uma chefia em uma secretaria aqui do governo do Tocantins, onde prevalece a corrupção, você vai sofrer, porque você vai ter que romper com os esquemas. E foi o que aconteceu. Tem mais de 20 anos que eu falo o seguinte, olha, o meu sonho, acho que é o sonho de todo brasileiro honesto, né? Todo brasileiro que honra a pátria, né? É esse. Meu sonho era esse. De ver um presidente que tivesse a coragem de romper com todo o esquema de corrupção que há no país.
principalmente do loteamento de cargos entre os partidos políticos. Os ministérios sempre foram loteados entre os partidos políticos. E isso é a porta aberta para a corrupção. Então eu falei, eu sonho com esse presidente. Mas tem uma coisa, sempre falei isso, o primeiro presidente que tiver a coragem de fazer isso, vão querer tirá-lo do cargo. Isso não interessa ao Congresso. Presidente honesto não interessa ao Congresso, que sobrevive da corrupção. Não interessa à imprensa, que também sobrevive disso, que recebe dinheiro para bajular, e não interessa aos artistas, que também recebem dinheiro. Dinheiro fácil. Eu vejo que a igreja precisa se preparar para enfrentar a oposição. Eu vejo um projeto, está em curso no mundo inteiro há muito tempo. É um projeto de um governo totalitário, implantado na força, na base da força. Um governo ateísta, contrário ao evangelho. Um governo que tem, inclusive, perseguido cristãos em vários países, que tem fechado igrejas, queimado templos, né? Vou falar templos, não igreja, templos, que tem queimado Bíblias em vários países. Eu vejo esse projeto em curso. Um projeto que tem como finalidade acabar com a fé dos cristãos, destruir os valores do evangelho, destruir principalmente a família. Aqui no Brasil tem havido uma forte pressão com relação a isso. Além do mais, já que a palavra em voga hoje é genocida, né? É um projeto genocida, que já matou mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo. Só aqui em Cuba, um país tão pequeno, 17 mil pessoas foram para o paredão sumariamente, fuzilados, porque tem que se curvar diante desse regime. E ai daquele que não se curvar. Esse projeto está em curso. O Brasil está ameaçado por esse projeto. E há muitos cristãos dormindo, aplaudindo inclusive. Aplaudindo o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o presidente que entrou já abriu a porteira para tudo o que é ruim. Tudo permitido. Quem diria, né? Estados Unidos, um país evangélico, permitindo o que eles estão permitindo hoje lá. É lamentável isso. Então, a igreja, daqui para frente, eu creio que vai sofrer oposição. Mais ainda, vai sofrer pressão. A minha oração, tenho feito aqui todos os dias, é que Deus desperte os cristãos de todo o mundo. Que abra os olhos dos cristãos de todo o mundo. E que nos dê coragem para enfrentarmos tudo aquilo que contraria os valores do Evangelho, os valores da Palavra de Deus. John Locke diz que o homem é produto do meio. Não fomos chamados para sermos produto do meio. Fomos chamados para transformar o meio. Para ser luz, para dissipar as trevas. Para ser sal, para não permitir que esse mundo, que essa terra apodreça mais ainda. Este é o nosso chamado. E eu vou continuar orando a Deus para que a igreja se levante, para que a igreja venha levantar a sua voz contra tudo aquilo que é contrário ao Evangelho de Jesus Cristo.